Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em qualquer tempo, em qualquer situação. Hoje à noite eu gostaria de falar com os irmãos exatamente sobre isso. Em quais situações nós somos mais que vencedores? Quando é que nós realmente demonstramos que Deus tem feito na nossa vida aquilo que Ele prometeu fazer? Quero começar lendo uma passagem bíblica muito conhecida dos irmãos, uma história que ensinamos para as crianças na escola dominical, que estudamos depois com os jovens, com os adultos, e que nos traz muitas informações preciosas. É a história de Noé, quando ele está desembarcando da arca com a sua família, e há algo que Deus fala no meio disso tudo, muito especial, que eu quero usar como introdução para o assunto. O texto está lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 15, Gênesis 8, 15. E diz o seguinte: então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E agora vem o versículo que é a minha introdução. Enquanto durar a terra, significa que um dia não vai ter mais. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Lembrei dessa passagem porque amanhã nós entramos no inverno oficialmente. Nos despedimos do outono e entramos na estação do inverno. Por isso que você já está sentindo esse friozinho, já puxou um casaquinho e tal, né? Aqui em Campinas e outros lugares, bem mais frio, e em outros lugares até quente, dependendo do hemisfério aí em que a pessoa está. Mas há uma mudança de atitude para com o homem da parte de Deus neste dia. Ele diz: eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou amaldiçoar a terra. Portanto, toda maldição que existe por aí tem outra raiz. Deus realmente proferiu ordens nas suas leis e etc. E estas ordens vêm acompanhadas de consequências. Se fizeres assim, 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 as bênçãos chegarão sobre ti. Mais ou menos assim. No entanto, se rejeitares, todas as maldições estarão sobre ti. O que Deus diz é o seguinte: olha, isso já está proferido. Já lá atrás, quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu e se rebelou contra Deus, caiu a maldição sobre a raça humana. Havia, assim como Deus nos ajuda a resumir toda a lei na lei do amor, e Ele diz: olha, está complicado saber o que tem que fazer, o que não deve fazer, o que deve evitar, o que deve buscar. Resuma a sua vida à lei do amor. Aquilo que representa, em primeiro lugar, amor a Deus, e em segundo, amor ao seu próximo, isso você deve fazer. E o que está fora disso, saiba que Deus não vai aprovar de jeito nenhum. Da mesma maneira, Deus disse lá: olha, por causa desta desobediência, por causa deste pecado, seu homem e seu mulher, a humanidade, a criação, o planeta está amaldiçoado. O planeta vai gerar coisas que ele não era para ter gerado, que potencialmente estavam lá, mas que não deveriam ser ou ter sido nunca experimentados pela raça humana. E Deus diz o seguinte: olha, nisso tudo eu não vou amaldiçoar de novo a terra por causa do homem, porque ele é mau no seu desígnio íntimo. O motivo de Deus dizer eu não vou amaldiçoar é porque Ele conhece a gente.
Ele conhece o ser humano e ele diz, olha, lá no fundo, lá dentro, o homem tem o seu íntimo pervertido. A tendência natural, o Novo Testamento resume como escravidão do pecado. A tendência natural do homem é andar longe de Deus. Se você não fizer nada, se você não tomar uma atitude, não procurar mudar nada na sua vida, você vai andar longe de Deus, com toda certeza. Ninguém por acaso começa a andar com Deus. Só anda com Deus quem procura a Deus. Então ele diz, eu não vou amaldiçoar mais por causa do homem, porque o desígnio do íntimo do homem é mau. E eu teria que estar amaldiçoando continuamente. Já está feito, já está dito, já está falado. No íntimo dele o desígnio é mau desde a sua mocidade. Desde que ele começou a ter capacidade de tomar as suas decisões, de fazer as suas escolhas, já se percebe no ser humano a tendência a andar longe de Deus. Então ele diz, olha, não vou tornar a ferir todo vivente como fiz, e diz, faz uma promessa. E depois disso ele vai colocar o seu arco, o arco-íris, sobre a terra, que toda vez que nós o vemos, devemos nos lembrar da promessa feita por Deus. Infelizmente, o arco-íris foi usurpado como símbolo para outras coisas nos nossos dias, mas para nós, ele é o sinal de Deus colocado nos céus, para que nós nos lembremos da aliança que ele fez com o homem lá naquele dia. E na sua aliança ele diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de trabalhar e tempo de ir lá colher os frutos do trabalho, das ações, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O inverno pode ser visto como um símbolo dos tempos de dificuldade, dos tempos de contrariedade, dos tempos em que muitas vezes nós não podemos fazer muita coisa. Talvez aqui porque o nosso inverno não seja tão rigoroso, a gente não entenda muito a expressão, o significado, a profundidade disso. Mas veja que há um provérbio, lá no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 4, diz, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. E assim como nós podemos ver no inverno um simbolismo para tudo aquilo que se refere a tempos de dificuldade, tempos de contrariedade, tempos de barreiras, tempos em que as coisas não vão para frente, em que tudo se torna mais difícil. Podemos pensar em fases da nossa vida. Podemos pensar em momentos de emprego, de desemprego, em momentos de luta intensa, em momentos de buscar algo que não sai, não acontece, e a gente corre atrás, são os invernos da vida. Podemos pensar em tempos de perdas, em tempos que perdemos pessoas, ou perdemos algumas coisas que eram significativas para nós, entramos num tempo de inverno por causa da escassez, ou por causa de não existir mais aquilo. Mas este provérbio é muito sábio. E ele diz o seguinte, olha, no inverno a gente descobre quem são as pessoas. Quando ele fala aqui que ele não lavra, essa palavra tem no seu bojo, no seu conteúdo, muito mais do que simplesmente lavrar a terra. Você pode entender essa palavra como ele não inventa, ele não projeta, ele não se põe de pé para buscar alguma coisa. Essa pessoa não procura mais, ela fica em silêncio, ela fica parada, não toma atitude nenhuma, e aí você já começa a identificar alguns invernos que talvez não sejam aqueles somente de clima mais frio, e algumas regiões chove mais esse tempo, outras chove menos, e em alguns lugares neva, enfim, não só este tempo, mas fases da vida em que nós nos colocamos em atitude de quem não consegue ver nada, não consegue seguir em frente, não enxerga, é aquela neblina de inverno. Já foi viajar em tempo que teve que parar o carro, eu me lembro de ocasiões que eu literalmente tive que parar e com medo, porque não se enxergava nada, e se eu parasse do lado da estrada, podia ser que vinha alguém por trás e acertasse, aí você fica, agora sigo em frente ou paro, aquela estrada sinuosa,
de serra, de pista única. Talvez os que têm um pouco mais de idade se lembrem. Agora tem muita coisa de pista duplicada e tal, mas que pavor que bateu naquele dia. É o pavor que bate nestes períodos em que nós não enxergamos nada, olhamos para a frente. Mas este versículo diz que há uma classe de pessoas que é preguiçosa, porque nesta época fica estática, não toma atitude nenhuma por causa da situação, por causa do inverno, por causa das contrariedades, eu vou esperar que isso passe. É tipo urso, assim, vou hibernar. Vou me esconder na caverna e vou hibernar. Lembra da história da formiguinha e da... Coitada da cigarra, levou uma culpa aí que ela não tem. Mas enfim, né? E ela só canta no verão e tal, né? E a formiguinha tá lá, vai lá, coleta mais pouquinho, leva. Você sabe, você que tem árvores em casa, tem planta, sabe, quando entra aquela cortadeira, não é? Mas leva tudo. Eu tenho lá em casa uma planta, que você conhece, que ela chama Lágrimas de Cristo. É impressionante como elas gostam daquele negócio. Um dia está assim, verdinha, você vai olhar, no outro dia não tem mais folha nenhuma, porque surgiu lá um tipo de formiga que ama aquelas folhinhas. Então elas estão trabalhando, estão coletando, estão juntando lá, enfim, estão acumulando para o tempo de inverno. E quando chega o inverno, não dá mais para trabalhar. A Bíblia diz que, se referindo a esse tempo, não dá para trabalhar, chama de dia e noite, como ele diz aqui, nunca mais vai deixar de haver dia e noite. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mas ela não se refere ao inverno como um tempo em que nós não podemos trabalhar. Ela se refere ao inverno como um tempo de dificuldade. Mas diz aqui que, por serem preguiçosos, as pessoas nesta época não trabalham. Não fazem nada, simplesmente ficam esperando e quando chega a hora de colher vão procurar e não coletam nada. Se nós olharmos o panorama dos dias que nós estamos vivendo, eu diria o seguinte, tem um monte de gente lá que você queria denominar, que você queria dar um nome e está aqui o nome, ele é preguiçoso. Porque fica se jogando nas costas de outros, esperando para ver para que lado vai e simplesmente vai pular para aquele lado que é mais interessante. É verdade ou não é? Gente preguiçosa, que no tempo de luta, que no tempo de dificuldade viria trabalhar, em vez de ficar brigando com os outros. Em vez de ficar querendo levar vantagem em alguma coisa. É o que nós estamos vendo. Mas deixe que Deus tem tudo nas suas mãos. A Bíblia diz que este camarada, esta pessoa, este grupo de pessoas, esta comunidade, esta classe de pessoas, o preguiçoso, não faz o que devia fazer nesta época. E quando chega um período de colher, ele não tem o que levar para si. Haverá um dia de uma grande colheita. Haverá um dia em que Jesus vai colher e vai buscar os que são seus. Vai enviar os seus anjos, e a Bíblia tem vários quadros lindos, né? Diz que ele virá como um trovão que vem um raio que vem do Oriente, se mostra até o Ocidente, um relâmpago, enfim, e diz que ele vai sair vai colher os seus. Uma ocasião perguntaram para ele, simbolizando isso que vai acontecer, Senhor, plantaram na sua terra joio. O senhor quer que vá lá e tire o joio do meio? Nós estamos cheios de joio no meio. E quando eu digo no meio, eu não estou me referindo necessariamente somente à igreja. Graças a Deus, a igreja tem sido muito preservada. A igreja verdadeira, a igreja do Senhor. Essa tem sido guardada pelo Senhor. O Senhor olha sobre a terra e olha todo lugarzinho onde tem gente se reunindo em nome dele e vê dentro destes grupos a sua igreja. Graças a Deus. Mas a criação de Deus não foi a igreja. A criação de Deus foi o planeta. A ordem de Deus de dominar, de ir e dominar, foi dada por Deus para todos. O dominar significa faça aquilo que você tem, que você deve fazer, que é a sua especialidade, aquilo para o que você se preparou e faça e mostre domínio. O preguiçoso não mostra isso. O preguiçoso quer depender de outros. E a Bíblia diz que quando chegar o momento da cega, o momento da colheita, não haverá o que esta pessoa possa colher. Não fiquemos, como diz o Salmo 37,
olhando para o ímpio, que se dá bem em tudo, e fazendo comparações. Sabe que o Salmo 37 diz, isso vai acabar mal. Vai acabar mal para quem fica olhando e admirando e desejando e cogitando, talvez, de entrar na mesma caminhada, na mesma linha. Vai acabar mal. Como vai acabar mal para estes chamados de preguiçosos aqui. Mas graças a Deus há um outro povo. Um povo que no dia da colheita vai colher. Naquela ocasião em que perguntaram para o Senhor da terra, falando em relação a Jesus, quer que a gente tire o joio? Ele disse, não façam isso agora, haverá um dia em que isso vai acontecer. Agora é melhor não fazer isso para a gente não arrancar trigo junto. Deixa a coisa acontecer, mas Deus está vendo. Os seus olhos estão sobre toda a terra. Os seus olhos estão sobre o governo federal. Os seus olhos estão sobre o STF. Os seus olhos estão sobre a Câmara de Deputados, sobre o Senado desta nação e de todas as nações deste mundo, sobre os reinos deste mundo. Ele olha e vê tudo. Mas como diz lá um lindo versículo da Bíblia, ele procura aquele cujo coração é totalmente dele. Ele faz vir o verão e o inverno, conforme a sua promessa lá nos dias de Moisés, de Noé, sobre todos, sobre o bom e sobre o mal, sobre quem acha que mereceria e o que não está nem aí para essas coisas. Porque não é assim que ele trata. Ele disse, olha, eu determinei verão e inverno, dia e noite, chuva e sol, frio e calor, vão existir sempre. Por isso que a gente passa por uns frios de vez em quando e entra em frias. Nestes tempos de pandemia, as pessoas ficam questionando, mas Senhor, onde é que tu estavas? Eu vou responder como a Bíblia diz, ele continua assentado no seu alto e sublime trono, ele continua vendo todas as coisas, não entra neblina na frente dos olhos dele, nas nossos é que entra. Porque estas coisas tendem a obscurecer a nossa visão, tendem a fazer com que nós não enxerguemos mais direito. Por isso ele alerta, lembre-se que sempre haverá, não mais maldição, mas a maneira que este mundo funciona vai continuar porque eu determinei isso. Faz parte de um grupo muito interessante de profissionais, em que o ensinado claramente é o seguinte, olha, Deus age na história da humanidade de diversas maneiras. Ele agiu no tempo da criação, ele determinou leis. E quando nós vemos uma lei da natureza, uma lei da física, uma lei da química se cumprindo, Deus está agindo, embora essa lei tenha sido determinada lá atrás. Os homens vão descobrindo as coisas. Os homens vão fazendo novas descobertas, mas foi determinado por Deus lá atrás. E há também um agir de Deus por intervenções dele no meio do curso da história da humanidade. Intervenções porque ele quis. Mas como ele diz aqui, eu nunca mais vou intervir destruindo por maldição. E também não vou mais mudar o que eu determinei. Inverno e verão. Trazendo para o nosso conteúdo da mensagem dificuldades e tempo de grande colheita, grande vitória. Dia e noite, tempo em que se enxerga, se entende tudo, clareza, e tempo em que não se vê, e que fica difícil até de se locomover. Inverno e verão, tempo em que a gente sente mais agradável a temperatura para o corpo, e tempo que a gente fica procurando cobertor para se esquentar, e etc, etc. Deus diz, olha, isso sempre vai haver. E nós precisamos saber disso, para nos prepararmos para estes tempos. Essa semana determinaram que semana que vem nós não podemos mais ter o culto nesse horário. Então você já sabe, aí semana que vem o culto de domingo vai ser às 18 horas e toca mudar de novo. Homens determinaram, fundamentados naquela ideia que eles determinam o que vai acontecer.
Há coisas que Deus já determinou, que vão continuar acontecendo de acordo com as escolhas que a humanidade faz, porque ele já definiu, se você escolher isso, vai ser de um jeito, se você escolher do outro jeito, vai ser do outro jeito. E há coisas que Deus, ainda ouvindo a oração do seu povo, pode mudar. Porque a Bíblia diz que ele responde orações, e estas são as intervenções de Deus, que mudam a maneira natural de as coisas acontecerem. Por isso ele chama de sobrenatural. Deus responde de maneiras que nós não conseguimos imaginar às vezes. Tempo de dificuldade, o tempo do inverno, é tempo de trabalharmos mais. A partir dessa semana em que entramos no inverno, a gente começa a descobrir quem é e quem não é. Isso para todos os ambientes, mas vamos aplicar para a igreja. Ah, está muito frio hoje. Alguns deram até uma risadinha assim, né? Está muito frio hoje. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Pena que não dá para desligar os microfones, assim, tirar do ar, né? Eu às vezes penso que Deus me deixou sendo pastor porque ele sabe que eu sou fraco. Porque eu acho que eu ficaria debaixo do cobertor em algumas dessas ocasiões. Verdade. Verdade. Eu dou graças a Deus de vez em quando porque ele me colocou, como diz Paulo, pesa sobre mim essa obrigação. Cheguei a essa conclusão e dou graças a Deus por isso. Por outro lado, dei graças a Deus hoje. Quando cheguei aqui, não tinha ninguém aqui ainda. Estávamos entrando, eu, minha esposa e meus 2 filhos. E eu pensei, graças a Deus. O tempo vai passando e a gente descobre se trabalhou ou não no tempo da dificuldade. Se agimos de acordo com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com as ordenanças de Deus, ou simplesmente buscamos outras formas de resolver as questões. E eu dou graças a Deus, porque apesar da nossa pequenez, apesar de sermos falhos, apesar das muitas vezes, com toda certeza, você olhar para a sua caminhada, que você caiu, que até pecou, que falhou, enfim, o que for, você olha para trás, graças a Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos entrar no inverno em termos de clima, tempo, estação do ano. É para nos lembrarmos que continuamos sendo o povo de Deus, mas já estamos vivendo um tempo de inverno há muito tempo. E eu fico impressionado como os, me permitam, preguiçosos, ficam tentando jogar argumentos, argumentações, ficam tentando fazer de um jeito, de um outro, para justificar. E como tem gente que cai nessa lábia. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, querido. Deus disse que não ia mais amaldiçoar porque já estava definido. Se o homem faz escolhas que não deveria ter feito, vai recair sobre ele tudo aquilo que de ruim Deus já tinha dito lá atrás, porque a terra passou a produzir cardos, não é isso que diz lá? Pois é. E ele diz, eu não vou mudar isso. Não vou mudar. Esta é a maneira que Deus continua trabalhando na raça humana para fazer com que homens e mulheres decidam, optem por andar no seu caminho. É a oportunidade que Ele lhes dá de verem a você e a mim agindo nesses momentos de contrariedade, de luta, vendo o que é que sai da nossa boca, vendo qual é a escolha que nós fazemos no domingo quando está frio à noite, vendo qual é a escolha que nós fazemos na hora da escola dominical, vendo qual é a escolha que nós fazemos na hora de escolher os amigos, de ver o que é que nós vamos falar com eles, se nós preferimos estar com o povo que fala das coisas de Deus, ou preferimos estar com o povo que raivosamente, e permitam-me dizer, preguiçosamente, porque preguiçoso é aquele que não faz a vontade de Deus. Todo labor, todo trabalho só é reconhecido por Deus quando feito para Ele. Fazei tudo, diz a palavra, como se fosse para o Senhor. A maioria das pessoas dessa nação, pastor, vamos falar do mundo. Não, vamos falar do nosso lugar. Continua trabalhando para si, e isso para Deus não serve para nada. São os
preguiçosos. São aqueles que não terão colheita depois. Mas graças a Deus há oportunidade de mudança. O chamado continua sendo feito. Você e eu continuamos inseridos na sociedade como um chamado vivo de Deus. É assim que ele trabalha. Este é o evangelho verdadeiro. Isto é discipular, fazer discípulo de todas as nações. É aonde nós estivermos, demonstrarmos, falarmos, ensinarmos, convidarmos e ajudarmos as pessoas a se transformarem em discípulos e não irmos atrás de balela, de preguiçoso que fica tentando achar argumento para quando chegar o verão colher da colheita do outro. É muito fácil. Eu peguei um outro texto muito difícil que eu ia pregar hoje. Pensei, isso aqui eu tenho que estudar melhor. Preceito sobre preceito, lei sobre lei, que é o que nós estamos vendo. É impressionante a quantidade de lei que fica gerando. Parece que tudo que se faz no país tem que ser com uma nova lei. E aí eu vou perguntar para você, qual foi a última lei que fizeram para beneficiar o homem bom, a mulher boa, aquele que quer ser justo? Qual foi a última que você se lembra que foi feita para isso? Pois é. Só que isso vai cair sobre a cabeça de quem está inventando. Você e eu temos uma só lei. A lei do amor a Deus em primeiro lugar e do amor ao próximo. E vamos continuar assim vitoriosamente prosseguindo para o nosso encontro naquele dia que está marcado. A data está marcada. Nós não sabemos. Deus sabe. Ele já determinou, e ele continua enquanto não chega o dia, mandando dia e noite, calor e frio, inverno e verão. Mas como diz aqui, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, está muito difícil. Tem gente que não se entrega a Deus, não procura viver as coisas de Deus, isso é muito difícil. Eu quero um caminho mais fácil. Não tem um atalhozinho, é isso? Há um só caminho que leva para Deus. Jesus reivindicou para si o título de o caminho, não há outro caminho. Andar nele é a única forma de nos encontrarmos com Deus e colhermos na hora da cega. Infelizmente, até chegarmos lá, continua válida a frase de Jesus que diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Daí a minha intenção, o meu interesse em hoje falar sobre essas coisas, porque você é um dos trabalhadores da seara. Você pode dar o seu testemunho, você pode ensinar para a pessoa o conteúdo mínimo do evangelho, para que ela saiba por que é que Jesus morreu, para que ela saiba que ela não tinha solução, para que ela saiba que por causa do pecado da humanidade ele morreu, mas para que ela saiba também que a morte de Jesus é suficiente para salvá-la. Desde que ela se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida nas mãos do Senhor e confesse o nome dele como o nome do Senhor da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Povo de Deus, eu vou falar para vocês, eu estou cansado desse negócio de senta, levanta, para, começa, inicia, muda, faz tudo de novo, altera. Eu estou cansado. Mas eu não posso desistir da caminhada, porque nós temos um encontro lá no final. E eu gostaria de chegar no seu coração, na sua mente, entender o que se passa. A gente tem alguma ideia quando alguém passa por uma dificuldade maior, uma perda, como temos a irmãzinha que perdeu essa semana, como temos o outro irmãozinho também que teve perda na família. Enfim, a gente vê a dificuldade. Quando vê uma mãe lutando por causa de um filho, quando vê uma se despedindo porque o filho vai morar longe, quando a gente vê essas coisas e tal, os invernos da vida, a gente descobre se a pessoa trabalhou, plantou para colher na hora certa, ou se ela é pega totalmente desprevenida nesta hora. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo quê? Na cega, procura. Haverão de procurar. As pessoas procuram pela paz que Jesus prometeu. As pessoas procuram pela alegria que ele dá ao seu povo. As pessoas procuram pelo descanso, porque estão atordoadas, estão agitadas, correndo de um lado para o outro, precisam disso. Mas quando alguém diz, mas então o negócio é trabalhar.
Então o negócio é colocar a sua vida para servir ao Senhor. Deixar de ser escravo, mandado daquilo que é intitulado de pecado. Deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e voluntariamente entrar numa caminhada de agora eu vou trabalhar para o meu Deus. Como assim, pastor? Eu vou parar? Não, você não vai parar de trabalhar onde você trabalha. Você vai trabalhar para Deus aonde você trabalha. Então vou começar a falar de Jesus. Não, você vai trabalhar melhor. Você vai fazer o seu melhor. Quando surgirem as perguntas, quando surgirem as oportunidades, não na hora de trabalhar. Tem gente que é crente demais, né? E aí vai ler a Bíblia na hora do trabalho. Não faça isso. Marque o tempo para ler a Bíblia de manhã antes de sair de casa ou depois de voltar. A hora de trabalhar, a hora de trabalhar. Não se enquadre neste meio onde você está acostumado a estar. Olhe para o lado e descubra, poxa, o pessoal não faz tanto, eu não preciso fazer tanto assim. Talvez em termos de tempo, em termos de esforço, sim, mas tem que dar o seu melhor. O seu melhor não é 24 horas por dia estar exercendo a sua profissão, com toda certeza. Você tem que ter o tempo de descanso, tem o tempo de contato e de cuidar da família, tem o tempo de cuidar da sua saúde, enfim, tem muitas coisas outras. E tem o tempo de trabalhar. Mas tudo o que fazemos deve ser como orientação da Bíblia, como se fosse para o Senhor, porque é para Ele. Quando Ele diz dominai. Quando ele diz para crescermos e dominarmos, ele diz, olha, descubram que eu capacitei vocês para fazerem as coisas naquilo que me pertence, naquilo que é meu, eu coloquei vocês para fazerem por mim. O preguiçoso não faz por ele. Mas quando chegar o momento da cega, não vai encontrar o que colher. Procura e nada encontra. Você lembra de algum versículo do Novo Testamento que fala de procura e encontra, usa esses dois verbos? Só que fala o contrário, que todo aquele que busca, encontra. Quando nós procuramos em Deus, nós encontramos. Quando procuramos resposta, encontramos. Quando procuramos forças, não diz o que esperam, o Senhor renovam as suas forças, encontramos. Quando procuramos em Deus direção, encontramos. Pedimos sabedoria, Ele nos dá. Quando precisamos de salvação, buscamos o Senhor, Ele nos deu. Procuramos e encontramos. Quer ver uma diferença que Deus faz entre você e aquele que não se entregou a Ele? Você procura e você encontra. Você estudante procura e encontra. Você profissional procura e encontra. Você casado, você solteiro procuram e encontram. Para cada momento da nossa vida. Você viúva ou viúvo, você que nem pensou em casar ainda, encontra. Eu acho Deus maravilhoso. Outro dia, fazendo uma visita, exatamente para quem tinha perdido alguém na família, me ocorreu de dizer isso, minha irmã, tem horas que a gente não tem palavras, mas há uma coisa linda que fica patente nesses dias. Como é que Deus é capaz de nestas horas, que são os invernos da vida, de nesta hora não permitir que falte nada. Porque o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque nós procuramos e encontramos. Nós procuramos, vamos a Ele, pedimos orientação, pedimos direção, pedimos poder e graça, pedimos que Ele nos capacite a fazer as coisas para Ele e para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vire as páginas da sua Bíblia lá para o Salmo 74. É um salmo de Asaf e é um salmo que é muito interessante, porque mostra alguém que está num desses momentos. Encontrou? Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre?
Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Consegue descobrir aqui perguntas de quem não está? Pai, Senhor, eu te conheço, mas por que é que isso está acontecendo? Por que é que o Senhor deixa isso, permite isso? E aí a gente lembra, mas é porque Ele disse que verão e inverno sempre existiriam. A pergunta dele é, por que ainda? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Vai falar dos ataques às coisas de Deus. Aqui vai falar de que estão sendo queimadas, e agora traga para os nossos dias de tentativa de destruir valores cristãos. Parecem-se, os teus adversários bramam, versículo 4, no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Olha que interessante, não é? Não, vamos tirar esse símbolo aqui, porque isso aqui representa uma coisa que nós não queremos mais na escola. Faz você lembrar de alguma coisa? Pois é. Mas outros símbolos pode colocar lá. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta, sai cortando. E agora a todos estes lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Parecia que estava construindo, mas está destruindo. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Pensa que isso é só passado? Isso aqui é um salmo profético. São coisas que quem viver verá. Acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos. Já não é profeta, nem entre nós, quem saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Mas lembre que a Bíblia diz que a mão de Deus está estendida para que possa salvar a qualquer tempo. Parece que está acontecendo isso para quem espera no Senhor. Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Aleluia! Glória a Deus. Não falei que ele intervinha. Que ele, de vez em quando, mexia na história, mas sem mudar aquelas determinações lá do passado. Tu, com o teu poder, dividiste o mar. Esta é uma intervenção. Não é lei da natureza. Com o teu poder dividiste o mar, e Ele pode dividir o mar na tua vida, meu amado. Continua sendo o mesmo. Esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, uma figura de animais que possivelmente não existem mais e tal, enfim. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e deste por alimento as alimárias do deserto. Arrebenta de um lado e leva para alimentar de outro lado. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Ele faz brotar água onde ele quiser contra a natureza. E seca rio. E agora? Teu é o dia. Tua também a noite. A luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra. E o que diz aí? Verão e inverno, tu os fizeste. Quantas vezes vocês dizem, mas era melhor que fosse essa temperaturazinha amena o ano todo. Não foi que você já disse? Eu também já disse. É tão gostoso. Se fosse sempre assim. Não vai ser sempre assim. Não vai. Aí um fica dizendo, não, o problema é o aquecimento global.
O outro diz, não, isso aí é sazonal, isso aí muda, isso aí vai alterando e tal, tal, tal. O outro quer reduzir a temperatura do sol. O outro quer coletar a energia porque precisa, porque pode faltar. No entanto, o que Asaf diz, olha, no meio disso tudo, essa confusão, quando a gente olha, fica procurando ver onde tu estás agindo, Senhor, eu vejo o dia e a noite. Eu vejo, Senhor, a luz, eu vejo o sol, e me lembro que tu os formaste e eles continuam lá. Glória a Deus. Eu vejo a minha vida, e vejo que tu me salvaste lá atrás, e eu continuo, apesar disso tudo, de pé. Apesar de tudo que você já passou, meu querido, apesar de tudo que ficou para trás, tem coisas que você diz assim, eu não quero nem lembrar. Tá bom, então faça como Paulo, deixa isso no esquecimento, diz, olha, e prossiga para as coisas que estão diante de você. Mas lembre-se que dia e noite, que os luzeiros foram feitos por ele, e que ele fixou os confins da terra. Ele determinou, ele fez separação entre água e terra. Ele fez isso, é uma coisa impressionante. Mas diz aqui, verão e inverno, tu os fizeste. A Bíblia nos ensina, estranhamente para alguns, que nós devemos ter por motivo de alegria passarmos por aflições, por provações. Porque a provação confirmada acaba resultando no crescimento da fé. E acaba se resultando em salvação de pessoas. A pergunta que eu quero lançar para você hoje é, nos invernos, você tem semeado para colher vidas, para colher pessoas, para colher família, para colher resultados na sua vida, ou tem se encolhido, ou pior ainda, tem reclamado e buscado maneiras de usufruir de outras plantações. Que essa entrada de inverno amanhã sirva para nos lembrar que Deus fixou coisas, que Deus estabeleceu coisas, mas que Ele continua com seus ouvidos atentos, que Ele continua com as suas mãos estendidas para ouvir e para salvar. Ele continua recebendo qualquer um, por pior que tenha sido a trajetória de vida dessa pessoa. Ele continua com as mãos estendidas. Ele continua dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continua dizendo que quer salvar a humanidade e que o pagamento já foi determinado, já foi feito. Coisas que Deus já fez, já foram estabelecidas, não vão mudar. Por isso a Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Ele falou vai se cumprir. Espere fielmente, meu amado, e você vai colher na hora certa. Falando num nível macro, se referindo à nossa vida como um todo e à volta de Jesus, mas falando também no seu dia a dia e no período que nós estamos vivendo e nos períodos que nós vamos entrar. Quem sabe o que virá? Eu sei de uma coisa, Deus está nos exercitando para continuarmos sendo vencedores mais para frente como estamos sendo hoje. Você confia no Senhor? Saiba disso, querido. Por isso que Ele te faz mais que vencedor. Ele não te faz vencedor só de dia. Ele não te faz vencedor só no verão. Ele não te faz vencedor só quando as coisas estão do jeito que você gostaria que estivessem. Ele nos faz vencedores, contanto que não nos coloquemos entre os preguiçosos deste planeta. Ele nos faz vencedores em todo o tempo. Por isso somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu quero dizer, aleluia! Louvai a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Eu acho que você está com vontade de orar. Eu acho que você quer falar com Deus e eu ia convidar você para ficar de pé nesse momento, para falar com Deus. Abra o seu coração.
Ponha em palavras, pode ser em pensamento, Deus sabe o que você está pensando. Ponha nas suas palavras aquilo que Deus estimulou você a fazer nessa noite. E diga: Senhor, eu quero aproveitar este inverno que a gente vai começar amanhã para mostrar que eu não vou permitir que a minha vida seja alterada. Assim como não deixo que o clima altere, eu não vou deixar que outras contrariedades, lutas, barreiras façam com que eu desista, porque eu sei que eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, Senhor Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vê estas coisas. O Senhor está nos vendo agora. O Senhor sabe aquilo de que necessitamos e o Senhor não permite que falte nada. O Senhor conhece a nossa oração. O Senhor sabe aquilo que estamos colocando nas tuas mãos, mas o Senhor conhece principalmente o que nós vamos passar e o que nós necessitamos para permanecermos estes mais que vencedores. Vem, Senhor, sobre nós. Passeia com teu Espírito Santo no meio deste povo. Forma dentro da mente de cada um aquilo que é o teu desejo, aquilo que é o teu plano de vida. Forja em nós, Senhor, aqueles homens e mulheres, meninos e meninas, aqueles que querem te servir e vão te servir até o final. Opera em nós pelo poder do teu Espírito Santo e usa as nossas vidas para a salvação de muitos com quem convivemos, com quem moramos, com quem nos encontramos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixes desperdiçar o tempo que o Senhor nos dá. Não nos deixes desperdiçar os recursos que o Senhor nos dá. Não nos deixes desperdiçar a mente, a inteligência que o Senhor nos deu, sabendo que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Hoje é dia, queremos fazer a tua vontade. Que nessa semana todos nós, todos, Senhor, assim como tu agiste no dia do Pentecostes, que cada um perceba nas suas tarefas, no seu dia a dia, nas suas ocupações, perceba a forma, a maneira que o Senhor está sendo exaltado, porque estamos dominando aquilo que tu colocaste nas nossas mãos. Obrigado pela tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, para te servir em todo o tempo, em qualquer situação, porque sabemos que tu nos ajudas, tu nos dás vitória, em nome de Jesus. Amém.